Antigamente, há mais ou menos uns 20 anos atrás, era até um tempo que o evangelho ele era interpretado de várias maneiras, mas não na proporção que nós estamos vivendo hoje. Hoje existe até a doutrina dos desigrejados, né? E com o advento da internet, cada um tem o seu canal na internet, pessoas começaram a criar diversos tipos de doutrina e usam a Bíblia para poder estar fazendo isso, né? E com base na Bíblia, eles vão criando suas doutrinas. E hoje, como ficaria para a gente poder saber de tantas coisas que dizem, né? Qual é a coisa correta? Meus irmãos, é o que eu sempre aconselho: leitura bíblica. Tem que ler a Bíblia, porque só lendo ela você vai saber o caminho certo, né? Tem até o livro, um filme, né? Chamado O Peregrino, que eu recomendo. É um filme ótimo, excelente para todo cristão, tanto novo convertido como já cristão já de mais de 10 anos, 20 anos, porque ali ele, lendo a Bíblia, ele começou a ter entendimento do que ele precisava fazer para fugir do pecado e poder se aproximar de Deus, né? Então, no meio de tanta doutrina, de tanta coisa que estão falando, o que nós devemos fazer mediante a tudo isso? Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque só lendo a palavra de Deus a gente vai encontrar luz para os nossos caminhos, né? Como o Salmo 119 fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 105, né? A gente via que até naqueles tempos antigos tinha isso também. Na igreja de Pérgamo, no capítulo 2 de Apocalipse, a carta que Jesus mandou João mandar para lá, no versículo 14 diz a seguinte coisa: umas poucas coisas, pois que tenho contra ti, porque tem lá, ó, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Dentro da igreja de Pérgamo tinha pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, ó, pessoas que comiam do sacrifício da idolatria e também se prostituíam. Olha que bizarro. O versículo 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Olha o que Deus manda: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei contra ti e contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Então a gente deve tomar cuidado, meus irmãos, porque assim como nos tempos dos apóstolos tinham várias doutrinas ali, e inclusive algumas que Deus ameaçou ir contra eles com espada, nós devemos ver que nos dias de hoje não está diferente. Às vezes a gente corre um risco muito grande de seguirmos uma doutrina que não agrada a Deus. Então devemos ler a palavra de Deus para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque existem muitos movimentos. E aqui no canal vou estar me esforçando para poder estar sendo uma luz aqui para a vida dos meus irmãos, procurando explicar sempre da melhor maneira, de uma maneira que abra a mente e o entendimento. Até porque Deus, ele me chamou ele chamou você para a gente sermos luz e iluminarmos, sabe? Pregarmos a palavra do Senhor, essa palavra, sem defraudar ela. Como o apóstolo Pedro diz, né? A genuína palavra de Deus, devemos pregar ela com genuinidade, né? Sem defraudar ela, sem adulterar a palavra dele. Então, meus irmãos, tome muito cuidado com esse monte de doutrina que tem, porque aqui na internet, aqui é muito bom, tem muito conteúdo bom. Eu mesmo passo uma boa parte do meu dia na internet, sempre buscando coisas de Deus, conhecimentos, né? Aqui no YouTube também, principalmente, né? Vendo palestras, pregações, vejo debates e coisas muito boas a gente encontra aqui. Mas tome cuidado com falsas doutrinas, porque tem doutrinas que infelizmente aborrecem a Deus, como a dos nicolaítas.
Vocês viram aqui no versículo 15 que nós lemos que Deus ele aborrece aquela doutrina. Então tem doutrinas que Deus fica aborrecido. E se a gente seguir elas, Deus não vai se agradar de nós. Então tome cuidado com as coisas que tem. Examine tudo, como Paulo diz, e retenha o que é bom.